esta doença nunca foi para a morte, mas para que o Filho de Deus seja engrandecido através dela. Foi o texto que Deus me deu em março de 2020 e eu segui crendo. João 11, versículo 4. Nunca foi para a morte porque Maria está viva. E a doença nunca foi o foco, a morte, mas sempre foi engrandecer o Filho de Deus, Jesus, o qual ela optou servir quando tinha 10 anos de idade, quando escolheu ser batizada e seguiu fiel até o último suspiro dela. Então, essa doença não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja engrandecido através dela. Maria está viva, o Espírito está vivo com Cristo, e assim será com todos aqueles que guardarem a tua palavra até o fim e não negar, ok? Então, cada vez mais isso faz sentido. E às vezes eu nunca me questionei. Eu sempre falava, Maria, a nossa luta não é contra a doença. A nossa luta, porque muitas vezes a gente tem algo na vida que é espiritual, faz parte do espiritual. E só quem é espiritual entende. Né? Não é só uma luta, um câncer ali que a gente está lutando fisicamente com quimioterapia. Existe algo no espiritual, assim como na vida de Jó. Quem já leu o livro de Jó, vai entender o que eu estou falando. Quem é espiritual sabe o que eu estou falando. Então, a nossa luta nunca foi contra a doença. A nossa luta sempre foi, Senhor, eu preciso permanecer fiel ao Senhor, independente de tudo que tem ocorrido. Independente das dores que não passava nem com morfina, em doses elevadas muitas vezes. Dores neuropáticas, intercorrências atrás de intercorrências. Então, em todo esse processo, desde o início até o dia de hoje, o Filho de Deus, Jesus, vem sendo engrandecido neste processo todo. E nós seguimos cada vez mais sendo consolados pelo Espírito Santo de Deus, que a Bíblia chama de Consolador. E hoje, né, obviamente tem a parte saudade, né, da pessoa Maria Helena. Você olhar para os locais aqui em casa e ver que tudo lembra ela. Né? Eu tenho conversado, os pais dela têm me ajudado muito, têm estado comigo aqui presente. Ela se foi, como eu tenho dito, e deixou rastros de amor. E a presença dos pais dela aqui, esses dias, eu falei com eles, né? Não volta para Deus agora não. Fica comigo, preciso de vocês. E assim, o Senhor, Ele tem trazido um consolo que só Deus mesmo para trazer esse consolo, sabe? É algo sobrenatural, a gente não consegue explicar. Obviamente tem a saudade, obviamente às vezes vem assim um choro pela manhã, aí às vezes eu acordo, o coração está um pouquinho acelerado, às vezes a ficha não cai, né? Quem já passou por perda de um ente próximo, de uma pessoa próxima, de um marido, de um pai, de um filho, sabe? Vai entender o que eu estou passando, né? E muitas vezes a gente olha assim, isso está acontecendo comigo? Eu não acredito. Você imaginava que você com 4 anos de casado, você ia ficar viúvo? Não, nem passar pela cabeça. E cada vez mais faz sentido o Senhor ter me dado essa palavra. João 11, versículo 4. Esta doença não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja engrandecido. Deus, isso na minha visão, né? Deus olhou assim, rapaz, eles vão passar por uma tribulação como nunca passaram antes. Mas eles precisam de um gás para sustentá-los neste um ano, né? Que do mês 9 para cá, do mês 9 para março de 2021, foram 6 meses assim de pioras intensas, de intercorrências atrás de intercorrência. E Deus deixou esse texto como um gás. Você precisa de algo aí para te sustentar, porque o negócio não vai ser fácil. Deus em um determinado momento falou com Maria, eu não pouparei você do processo. A gente entendia o tempo todo que era físico, em nenhum momento foi físico a situação. O tempo todo Deus estava apontando para o espiritual. Mas por que Deus não me deixou isso claro? Eu acredito né? Deixou nas entrelinhas ali, para que eu continuasse com a esperança acesa, viva, né? Tem um momento na Bíblia que Deus fala para Davi, enquanto houver fôlego, ore pelo seu filho. Davi orou, fez todo o processo, o filho dele morreu, ele depois fez um banquete, enfim. E eu entendo que Deus, sabendo da situação, Ele falou assim, eu preciso deixar algo com esse cara aqui para sustentá-lo nesse processo. Assim também como Maria.
Maria, em nenhum momento, ela duvidava da cura física dela. Hoje, graças a Deus, o que me conforta é a esperança que a Bíblia nos dá. Eu sempre conversava com ela de morte, né, nesses quesitos assim, que a Bíblia trata a morte como algo, né? Se o meu viver é Cristo, vou ver se eu consigo colocar os textos aí no vídeo. Se o meu viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque se eu estou vivendo com Cristo, morrer é lucro, eu vou estar com Ele. A promessa bíblica é essa, né? Aqueles cristãos ali praticantes da palavra, pós-morte vai estar com Cristo. Então, outro texto também que às vezes a gente conversava, eu falei, Maria, a gente não pode se apegar a isso aqui e tal. Ela falar de morte, ela, não, deixa esse assunto pra lá. Não me imagino sem você, não posso te perder e tal. Eu falei, Mara, a gente tem que focar em Cristo, porque a nossa vida aqui é muito rápida. Nós somos peregrinos aqui na Terra, né? E o nosso foco, né, como discípulo de Jesus, não é aqui. Aqui a gente está para falar de Jesus, né? Os cristãos, aqueles que aceitaram o governo de Cristo na vida deles, qual o objetivo deles na Terra? Reproduzir esse governo, falar dessa mudança que houve na minha vida. Foi mudada de cabeça para baixo, assim, de ponta cabeça, de 360. Quem me conhecia no passado, não estou falando nos aspectos físicos somente, dos dreads, do Rastafari, da banda. Isso aí é o de menos. Mas quando Cristo habita dentro de você verdadeiramente, a mudança é de dentro para fora. Então, certos comportamentos que algumas pessoas, pô, mas como é que pode isso? Rapaz, você é doido, você faz isso. Eu agia com naturalidade, eu falei, eu entendo você, realmente é loucura entender essas coisas, porque eu já estive do outro lado. E você só consegue entender se você for espiritual, se você tiver passado por essa transformação. Do contrário, é impossível entender as coisas espirituais do Senhor. Então, assim, foi um ano intenso, de muitas lutas. Maria, ela nunca duvidou da cura dela, da cura física, né? Você falando da cura física. Ela o tempo todo, não, com certeza. Eu falei, às vezes eu tava meio fraquinho assim, eu falei, e aí, Mara, tá seguindo crendo, né? Na fé e tal. Não, claro, não, o Senhor vai fazer e tal, no tempo dele. Mas Deus fez no tempo dele e fez também. Só que tomou Maria para si. E eu sempre tive essa clareza, graças a Deus. Maria, você não é minha, nem eu sou seu. É um emprestado para o outro aqui temporariamente, viver uma vida de casado na terra, procurar glorificar o nome do Senhor, não se fechar na vida de casado, né? Às vezes a pessoa casa e se fecha ali. Não, nós seguimos aqui, discípulos do Senhor, procurando aqui fazer aquilo que Ele disse, né? Imitá-lo, e nosso objetivo nunca é voltado para a gente somente, né? Buscar o nosso interesse próprio, sempre repartir daquele talento que Deus tem nos dado. Se Deus nos deu um talento, a gente tem que multiplicar esse um talento. Se Deus nos deu 10 talentos, vamos multiplicar esses 10 talentos. A gente não pode pegar os talentos que Deus colocou em nossos corações e simplesmente enterrar e viver a nossa vidinha a dois, uma vidinha, no meu entender, uma vidinha rasa, né? Então, assim, ela sempre seguiu crendo na cura. A gente conversava muito. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos um entendimento de que, e se o Senhor fizer diferente do que a gente está imaginando? Ok. A passagem também que fala, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A palavra diz a todos aqueles que entregaram a vida para o Senhor no arrependimento, no batismo e optaram viver uma vida para Cristo. É fácil? Não é fácil. A sensação que dá nesse momento, assim, são várias sensações, né? Várias sensações que têm vindo à mente. E o período mais difícil, eu acredito que foi esse um ano, né, de processo. No mês 9 para cá, ela teve muitas pioras. A sensação de que dá agora é que, opa, acabou morfina para Maria. Acabou, Maria não conseguir mais andar, agora ela anda. Ela recebeu um corpo glorioso. A Bíblia diz que receberemos um corpo glorioso. Então, acabou o sofrimento. A Bíblia diz que lá não vai ter mais lágrima, mais pranto, sofrimento, etc. Então, a sensação de alívio em saber que ela não está mais neste mundo perverso, de violência, de contaminação, de vírus, de pandemia, de politicagem. Meu Deus do céu, a sensação é que dá de ufa, Deus a tomou para si. E algo interessante,
Para algumas pessoas, Deus trouxe meio que claro que levaria ela. No início, eu pedi permissão ao pai dela para falar sobre isso, ele me autorizou. No início, o pai dela aqui, ano passado, 2020, abril mais ou menos, a gente aqui em casa, na luta, ele orando no quarto, né? Não sei se foi madrugada. Mas, Senhor, a tua palavra diz aqui, honrai pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Tal, ah, Senhor, que eu sou pai. Aí Deus falou para ele, eu também sou pai. Ah, mas Senhor, mas isso... Eu tenho uma eternidade para ela. Você tem o que para ela? Ah, eu tenho... Ah. Gente, não existe a possibilidade de competir com Deus. Não existe a possibilidade. Não tem como competir com Deus. Deus tem uma eternidade para todos aqueles que nele crê e que o seguem em espírito e em verdade até o fim. Uma eternidade, algo que nem se compara. Ah, um apartamento de luxo, não sei aonde. Ah, esquece. Nada disso aqui na terra. Fortuna nenhuma se compara com a glória que Deus tem para todos aqueles que nele creem e fazem a tua vontade. Não existe. Esqueça. Para aqueles que acreditam, fale aqui minhas palavras e que isso ratifique na sua mente. Aqueles que não acreditam, ok, não tem problema nenhum. O objetivo aqui não é convencer ninguém, ok? O objetivo aqui é trazer o que Deus tem falado aos nossos corações. É apontar de fato para a eternidade. Quando eu cheguei, olhei o guarda-roupinha dela, as coisinhas, ficou bem claro. Aquela coisa que a gente já sabe, mas que fica mais claro nesses momentos, né? Realmente, nós não levamos nada material. Levamos o quê? Aquilo que a gente construiu no reino dos céus, né? Como Jesus falou, juntai tesouros no reino dos céus, onde nem traça corrói, nem ladrão rouba. E isto, graças ao Senhor, Maria acumulou tesouro no céu. Acumulou muito tesouro no céu, focando na eternidade. Ninguém está dizendo que a gente deve esquecer tudo aqui para a vida. Não, a vida segue aqui, porém nossos olhos têm que estar na eternidade. Não lembro se eu já falei isso agora no vídeo, mas vou lembrar aqui novamente esse texto. Os casados vivam como se não fossem casados. Os que adquirem bens como se nada tivessem. Ou seja, qual a clareza desse texto que Deus está falando? Cara, desapega. Você é casado, você está casado temporariamente, né? No momento que Deus recolher, acabou. Lá em cima, às vezes a gente conversava de eternidade, de morte, com muita naturalidade lá. Ah, Dan, vou querer ser sua esposa lá, brincando, né? Aí eu falo, amor, a Bíblia diz que lá nós seremos como os anjos do céu. Lá não casa nem dá em casamento. Lá nós somos, vamos dizer assim, irmãos, né, na fé. Lá nós vamos seguir, não tem essa questão de casamento na glória com o Senhor. Aí lá, mas pelo menos sua amiga eu vou querer ser. Ah, amiga a gente vai ser, ok. Então, a única coisa nessa história que o pai dela falou pra mim, você ficou com a pior parte, velho. Você ficou com a pior parte. Ela tá lá, graças a Deus, seguiu fiel até o fim. Maria em nenhum momento murmurou, reclamou, sabe, blasfemou de Deus. Entendeu o tempo todo. Ela foi escolhida, porque ela é uma ovelha mansa, para passar por isso. E Deus quis tomá-la para si. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E é assim que é a vida. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui que é fácil lidar com isso. Não. Mas como eu disse no início do vídeo, Maria, a nossa luta aqui é para permanecer amando ao Senhor acima de todas as coisas. O primeiro mandamento, ama a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. O restante se torna tranquilo de você cumprir. E muitas vezes minha luta era essa. Senhor, muitas vezes as setas malignas que eu recebia do mundo espiritual era no seguinte sentido de meu coração endurecer contra Deus. E eu sabia que isso era maligno. E falava para Deus, Deus tenha misericórdia do meu coração. Eu quero estar, lado a lado com o Senhor, Pai. Não quero aqui soltar não. Porque eu estou recebendo as flechadas aqui para meu coração se zangar contra o Senhor e dizer, Pai, por que no Senhor não acaba esse sofrimento todo? Minha luta era o tempo todo, ou muitas vezes, espiritual. Para me manter fiel ao Senhor Jesus o tempo todo. A nossa luta aqui como cristão não é esquece o físico, minha gente. Esquece isso aqui é passageiro. Trabalho, crescer e tal, ok, faz parte do processo.
mas o tempo todo nós temos que estar preocupados. Pô, e minha fé? E minha comunhão com Deus? E minha reserva de azeite? Que a Bíblia fala, né? O noivo, quando chegar, vai chamar as noivas, e aí as 5 prudentes e 10 nécias, 5 prudentes, não lembro. 5 nécias, 5 prudentes. Eu sei que tinha uma parte das noivas era prudente, outra não era prudente. E a Bíblia trata a noiva, a noiva de Cristo, né? A igreja, o povo de Deus, a Bíblia chama de noiva de Cristo, do Cordeiro. E o casamento será celebrado, né, quando tudo isso passar. Então, assim, uma irmã em Ilhéus teve um sonho, eu até falei com ela brincando, pô, vou puxar sua orelha, você não me falou desse sonho. Aí ela, como é que eu vou falar desse sonho pra você? Deja, se estiver ouvindo esse vídeo, Deja, forte abraço, obrigado por tudo, você é uma irmã especial, o tempo todo ali orando, você e milhares, se eu for falar aqui nome, mas eu digo Deja em específico, ela teve um sonho, e eu vou ver se eu coloco a imagem do sonho que ela pediu para desenhar, no vídeo, na edição, que Maria estava vestida de noiva, toda elegante, e um portão aberto assim, bonito, e um jardim lindo. E no vestido tinha uns laços pretos, de luto. E aí Deja falava, Maria, você vai casar de novo? Ela sorria, vou, Deja. E dava tchau e seguia. Deja entendeu claramente. Ali era a noiva de Jesus seguindo para o altar, casar com o noivo, Cristo. E os lacinhos de luto, né? Os lacinhos pretos de luto. Então, assim, outras pessoas tiveram o discernimento que Deus tomaria Maria para si, outras não. Então é isso. O que cabe a nós é aguardar em Deus os próximos capítulos, descansar no Senhor e viver um dia de cada. A gente sempre conversava sobre essa situação de viver um dia de cada. Maria, a gente não pode estar ansioso no dia de amanhã. E era muito difícil, porque a gente ficava na expectativa qual seria a próxima situação difícil de enfrentarmos, a próxima intercorrência no sentido da saúde, no sentido do hospital. Foram dias difíceis, foi um ano assim muito complicado, mas em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, tá bom? Se você ainda não é inscrito, aperte aí em inscrever-se, aperte o sininho de notificação também, compartilhe para mais pessoas, para que outras pessoas possam ouvir daquilo que Deus produziu em nós, para que sempre o nome de Jesus siga sendo exaltado, glorificado neste processo todo, tá bom? Um forte abraço e fica com Deus.